Meus amigos, meus irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês hoje uma passagem bíblica que está no livro conforme escreveu Lucas, capítulos 19 e capítulos 20. Nesses dois capítulos, o Senhor Jesus Cristo usa uma figura de linguagem para expressar verdades espirituais. Especialmente, ele utiliza a palavra pedra, com diferentes significados. E é sobre esses significados, nos contextos nos quais essa palavra foi mencionada por Jesus Cristo, que eu gostaria de conversar com vocês. A primeira vez que Jesus Cristo usou essa palavra pedra, acontece aqui no capítulo 19, a partir do versículo 28, aquela entrada triunfante de Jesus em Jerusalém. Ali o Senhor Jesus Cristo entra na cidade sob os aplausos e os louvores das pessoas simples da cidade, e isso causou uma ciumeira no segmento religioso, com o seu poder, com a sua hierarquia, a sua necessidade de legitimação ante a sociedade. Então, esses religiosos, que tinham um poder muito grande, eles ficaram enciumados, porque uma multidão de pessoas simples dizia: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. E quando eles procuraram Jesus Cristo para demonstrar que eles estavam contrariados com aquela exaltação à entrada de Cristo na cidade, eles disseram para o Senhor Jesus Cristo: Mestre, repreende teus seguidores por dizer essas coisas. E aí é quando Jesus utiliza pela primeira vez a palavra pedra. Ele diz assim: se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. O que o Senhor Jesus Cristo está querendo dizer? Eu estou certo que Jesus Cristo estava dando a primeira direta, não vou dizer indireta, mas a primeira direta aos próprios religiosos. Ele disse: olha, é possível que a religião não testemunhe as coisas de Deus, não transmita as verdades de Deus, torne isso, às vezes, até obscurecido. É possível que, num ambiente de religiosidade, a revelação da verdade de Deus não aconteça. E o Senhor Jesus Cristo quis dizer, então, aos religiosos, aos fariseus: se vocês não cumprem essa tarefa de revelar a verdade, a justiça de Deus, haverão outros meios. E, se for possível, até as pedras testemunharão aquilo que Deus quer realizar, aquilo que Deus quer revelar. Então disse o Senhor Jesus Cristo: se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Deus não fica sem revelar-se ao ser humano. Não depende de religião para isso. Não depende de intermediários para isso. Então, foi a primeira vez que o Senhor Jesus Cristo usou a palavra pedra. E eu quero crer que ele disse aos religiosos: se não houver testemunho nenhum das coisas de Deus na terra, as pedras hão de falar. Logo a seguir, então o Senhor Jesus Cristo, ele faz um lamento em relação à própria realidade espiritual da cidade de Jerusalém, tomada por aquela casta, não é, de gente poderosa, religiosa, que através da sua influência tentava normatizar uma vida de aparência no meio do povo, uma religiosidade oca, de tal maneira que Jesus Cristo comparou-os a sepulcros caiados. Então Jesus Cristo, ele faz um lamento quando ele entra em Jerusalém. Como eu gostaria que você compreendesse o caminho para a paz.
lamenta o Senhor Jesus Cristo. E ele então começa a profetizar um tempo em que haverá perseguições, aflições para a cidade de Jerusalém, para o povo de Jerusalém. E é aí que ele usa pela segunda vez a simbologia da pedra. O Senhor Jesus Cristo diz: não deixarão pedra sobre pedra, não deixarão pedra sobre pedra, referindo-se a esse tempo de aflição, de angústia, pelo qual Jerusalém iria passar. E não é por coincidência que ele, conforme Lucas relata, pelo menos a sequência do escrito de Lucas, Jesus Cristo entra no templo, revira tudo, expulsa todo mundo, como quer dizer, vai começar agora, não vai ficar pedra sobre pedra. E ele diz às pessoas que estavam ali: meu templo será casa de oração, mas vocês o transformaram no esconderijo de ladrões. É palavra dura, uma palavra verdadeira, dirigida a sacerdotes, aos mestres da lei, aos líderes do povo. O Senhor Jesus Cristo, então, estava começando ele mesmo ali o cumprimento da profecia, revirando as mesas, expulsando os religiosos, não é? Ele estava dando concretude a o que ele havia dito imediatamente antes desse ato. Não deixarão pedra sobre pedra. E pela última e terceira e última vez que Jesus Cristo usa essa palavra pedra, é quando ele prossegue, então, dizendo aos religiosos que eles não estavam reconhecendo o que Deus estava fazendo. Por incrível que fosse, os religiosos foram comparados aos lavradores de uma fazenda que então, na ausência do dono daquelas terras, começaram a fazer aquilo que bem entendiam, e quando o dono da terra envia emissários para prestar contas, eles começam a atacar esses emissários e a expulsar esses emissários. Por fim, o dono da terra manda o próprio filho. E também os poceiros, os lavradores, rejeitam, matam, expulsam, não é? O próprio filho do dono da terra. Então, o Senhor Jesus Cristo está dizendo aos religiosos: vocês usurparam as coisas de Deus. Vocês estão fazendo mau uso delas. Vocês rejeitaram a pedra principal. É a terceira vez que o Senhor Jesus Cristo está dizendo. A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular, referindo-se à construção do templo. Não é? O Senhor Jesus Cristo está dizendo, essa pedra que na engenharia daquele tempo era a pedra principal, a pedra balizar, chamada pedra angular, o Senhor Jesus Cristo, essa pedra principal, a essência, o cerne de tudo, vocês estão rejeitando, que é uma espiritualidade baseada no amor, na justiça, no arrependimento. Então, são pedras que falam para nós hoje. Pedras que falam de estruturas consideradas intactas, insolúveis, eternas, permanentes e que vão se dissolvendo, se desmanchando no ar pela intervenção divina. Pedras que são rejeitadas, ainda que sendo tão importantes, tão essenciais. Eu acredito que o Senhor Jesus Cristo nos dá muitas lições nessa passagem que Lucas escreveu, capítulo 19 e capítulo 20. Nós achamos, entendemos que isso é uma realidade atual. Há muitas pedras falando, que não estão nos templos, que não estão no enquadramento da religiosidade tradicional.
E há muitas pedras importantes que estão sendo desprezadas. Por isso a religiosidade tão oca, tão vazia nos tempos atuais. Que nós possamos, então, nos cercar dos sentidos que Jesus Cristo quis dar a essa palavra pedra. E nós possamos, então, compreender melhor que tipo de espiritualidade Ele quer que vivamos no tempo presente. Deus abençoe a todos.